Olá, pessoal. Meu nome é Camila, sou professora do IFG, Campus Cidade de Goiás, e esse é o meu primeiro vídeo dentro do projeto Estuda Ciência, que trará diversos conteúdos que caem na prova do Enem. Aproveite para deixar suas dúvidas nos comentários e propor alguma temática ou alguma resolução de problemas. Espero que gostem e vamos lá. O tema da aula de hoje é grandezas proporcionais. O que veremos nessa aula? Veremos os conceitos de grandeza, razão, proporção e o que são grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e ao final da colocação desses conceitos a gente vai resolver algumas questões no Enem. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, comprimento, massa, capacidade, tempo, temperatura, ângulo, idade, velocidade, tudo isso é grandeza. Muitas grandezas se relacionam de uma forma especial. Na matemática, estudamos grandezas com o objetivo de produzir ferramentas para a resolução de problemas do nosso dia a dia, para resolver problemas na própria matemática e em outras ciências, como por exemplo em química e física. Eu optei por começar por grandezas porque é um tema muito explorado na avaliação do Enem. Então, se você tiver bem consolidado esses conceitos, você pode garantir aí grandes acertos, tanto na prova de matemática, de química e de física. As relações entre grandezas podem ser grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas que variam sempre na mesma razão, e grandezas inversamente proporcionais são grandezas que variam em razões inversas uma da outra. Nessas duas definições, temos um termo importante em comum aqui que a gente precisa compreender inicialmente. O que é razão? Razão tem origem em latim, ratio, que significa divisão. A razão entre dois números reais, A e B, com B diferente de zero, é dada pelo número real A sobre B. Ou seja, a razão entre A e B é a divisão de A por B, que a gente pode representar em forma de fração, número decimal ou em porcentagem. Aproveitando essa definição, eu já vou fazer um gancho para definir proporção. Proporção é uma igualdade entre razões, simples assim. A proporção A sobre B igual a C sobre D, com A, B, C e D números reais não nulos, pode ser lida como A está para B, assim como C está para D. Vocês devem ter se lembrado dessa colocação. Daí, também obtemos a igualdade A vezes D igual a B vezes C, que é o que comumente vocês chamam de multiplicação cruzada nas aulas. Na verdade, nessa proporção, a gente multiplica em ambos os membros por B e por D, e assim a gente chega nessa igualdade A vezes D igual a B vezes C, que é a propriedade fundamental da proporção. Eu quis destacar essa propriedade porque é justamente ela que a gente utiliza quando a gente tem problemas que envolvem proporções e a gente conhece 3 desses valores, mas tem um valor que a gente não conhece, tem um valor que é desconhecido. E a gente utiliza exatamente esta ferramenta, esta propriedade, que é a tão famosa regra de 3 simples. A gente vai utilizar bastante nos problemas que a gente vai ver
mais para frente. Voltando às grandezas, voltando às definições de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, para a gente entender bem elas, eu vou dar alguns exemplos simples. No primeiro exemplo, observe no quadro abaixo a relação entre a quantidade de litros de gasolina com seu respectivo preço. Veja que 5 litros de gasolina custa R$20. Caso eu queira comprar o dobro disso, ou seja, 10 litros de gasolina, eu vou pagar R$40, que é o dobro de 20. Se a quantidade de litros que eu quiser for 3 vezes 5, então o preço que eu vou pagar vai ser 3 vezes 20. E assim por diante. Se a quantidade de litros de gasolina quadruplica, o preço também quadruplica. Se a quantidade de litros de gasolina quintuplica, o preço também é o quíntuplo. Nesse caso, dizemos que as grandezas quantidade de gasolina e preço são grandezas diretamente proporcionais. Uma forma prática de você verificar isso é tomar nessas duas sequências dois valores quaisquer, por exemplo, vamos tomar aqui 25 e 15. 25 por 15. E vamos tomar os valores correspondentes a esses na grandeza preço, 100 e 60. Vamos simplificar aqui para ver o que acontece. Aqui a gente pode simplificar por 5, e aí a gente tem que é equivalente a 5 terços. Aqui a gente pode simplificar por 20 e teremos o equivalente a 5 terços também. Então, essa é uma forma prática de você verificar que duas grandezas são diretamente proporcionais. Basta você avaliar a variação dos valores de uma e os valores da outra e verificar que há a mesma razão. Voltando à definição de grandezas diretamente proporcionais, temos o seguinte: duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. E foi justamente isso que aconteceu nesse nosso problema. De outro modo, tome essas sequências 5, 10, 15, 20 e 25 dos valores de uma grandeza e efetue a razão pelos seus valores correspondentes da outra grandeza, ou seja, 20, 10 sobre 40, 15 sobre 60, 20 sobre 80 e 25 sobre 100. Se essas razões forem todas equivalentes, e são, nós também podemos dizer que são diretamente proporcionais. A gente diz que 5, 10, 15, 20 e 25 são diretamente proporcionais a 20, 40, 60, 80 e 100. Basta você simplificar cada uma delas que você vai ver que a fração mais simples dela é 1/4. A esse valor aqui, nós daremos o nome de constante
de proporcionalidade. No segundo exemplo, suponha que a distância da minha casa ao IFG seja de 5 km. Observe no quadro abaixo a velocidade média ao ir para o campus e o respectivo tempo gasto de acordo com o meio de transporte que eu utilizo. Então, aqui temos que se eu for a pé a uma velocidade média de 5 km por hora, eu gasto 1 hora para chegar ao IFG. Quando eu vou de bicicleta a uma velocidade média de 10 km por hora, eu gasto meia hora, ou seja, 30 minutos. Quando eu vou de bicicleta um pouco mais apressada, com a velocidade média de 15 km por hora, eu gasto 20 minutos, que é 1/3 de hora. E quando eu vou de carro a uma velocidade média de 20 km por hora, eu gasto 15 minutos, que é 1/4 de hora. Então, vamos observar aqui na tabela como as grandezas variam. A velocidade média, medida em km por hora, quando é 5, o tempo gasto para fazer o percurso é de 1 hora. Caso a gente dobre a velocidade, ou seja, se vamos a uma velocidade de 10 km por hora, o que acontece com o tempo? Sempre observando que a gente vai contar em horas aqui, né? O tempo ele está reduzindo a metade, ou seja, sendo dividido por 2. Quando a velocidade triplica, ou seja, quando eu vou a 15 km por hora, o tempo é reduzido a 1/3 parte. E quando eu quadruplico a minha velocidade indo de carro a 20 km por hora, o meu tempo é reduzido a 1/4 parte. Então, veja que esse é o caso em que uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo, em razões aqui inversas. Nesse caso, dizemos que as grandezas velocidade média e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Do mesmo modo que fizemos no exemplo anterior, vamos tomar 2 valores de uma grandeza e estabelecer a razão entre eles. E tomar a razão também dos seus valores correspondentes na outra razão, que é 1/4 e 1/3. Vamos ver o que acontece? Reduzindo essa fração, dividindo por 5, temos 4/3. Essa aqui, 1/4 sobre 1/3, podemos verificar que é 1/4 vezes 1/3, que é 3/4. Note que a razão dos valores da velocidade média deu 4/3 e a razão dos valores do tempo deu 3/4, que é o inverso de 4/3. Todas as vezes que tivermos esse caso em que uma grandeza varia na razão inversa da outra, teremos grandezas inversamente proporcionais. De acordo com a definição, 2 grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia sempre na razão inversa da outra. E foi justamente o que aconteceu nesse exemplo. Note ainda que se a gente pegar a sequência
de valores de uma grandeza, como aqui 5, 10, 15 e 20, e tomarmos os valores inversos da outra grandeza, aqui no caso, qual é o inverso de 1? É 1. Qual é o inverso de meio? É 2. Inverso de 1/3? 3. Inverso de 1/4? 4. E tomarmos a razão dessa primeira sequência pela outra, de modo correspondente, é claro, veremos que todas essas razões são exatamente iguais. Aqui no caso, 5. 5, nesse caso, também é chamada de constante de proporcionalidade. Mas nesse caso, a proporcionalidade entre essas duas grandezas é inversa. Se a gente tomasse a razão de forma direta dessa sequência da velocidade por essa sequência do tempo, veríamos que não dá o mesmo valor. Isso fica como exercício para vocês verificarem, tá? Vou colocar um terceiro exemplo aqui só para a gente fechar esse conteúdo. Observe no quadro a relação entre a minha idade e minha altura. Então, veja aqui que quando eu tinha 10 anos de idade, a minha altura era de 140 centímetros. E quando eu tinha 20 anos de idade, a minha altura era de 163 centímetros. Nesse exemplo, veja que quando a minha idade dobra, ou seja, passa de 10 anos para 20 anos, o que acontece com a minha altura? Ela dobra? Ela se reduz à metade? Não, nenhuma das duas opções. Então, nesse caso, as grandezas idade e altura não são grandezas proporcionais. Vimos nessa aula os conceitos de grandeza, razão, proporção e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Para o vídeo não ficar muito grande, veremos a resolução de questões do Enem em outra parte do vídeo, que pode ser que vire parte 2, 3 e assim por diante, porque tem muitas questões no Enem que seriam interessantes ser trabalhadas. Então, finalizamos essa parte por aqui e até a próxima aula.